Como eu estou feliz de estar aqui essa noite e ver essa galera aí que mesmo com chuva, mesmo com feriado, está presente. Então, olha para essa pessoa aí, vitoriosa, dê uma salva de palmas para ela, fala, uau, hein? Você veio! É porque tem uns crentes que é de açúcar, né? Eles derretem, faz chuva, eles dão um jeito. Então, uma ótima desculpa para não vir. Então, como eu estou feliz de estar aqui e entregar uma palavra dos céus para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai entregar algo poderoso na vida de vocês. Amém? E na grande mensagem que a gente prega é a cruz, né? O que Jesus fez por nós ao se entregar na cruz. E o que é mais forte para mim é que Ele morreu na cruz para que nós fôssemos poderosos. O motivo de Jesus morrer na cruz é que nós, aqui, fôssemos poderosos. E ser poderoso significa que você vai vencer as suas batalhas, que você vai vencer os seus desafios. Então, isso, para mim, é a grande máxima. Mas, muitas vezes, nós não exercemos esse poder que nós recebemos, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo por preguiça. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a grande questão é que nós somos poderosos em Cristo Jesus e nós temos que exercer o poder aqui na terra. Amém? Eu queria ler com vocês lá em Efésios 1, do versículo 17 a 19. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segunda a eficácia da força do seu poder. Amém? Então, se você tem dúvida, se você por algum momento tinha dúvida de que você foi feito para receber esse poder, essa passagem nos demonstra de forma grandiosa que nós somos poderosos nele. Mas a questão é que se você acredita, a questão é como nós vemos e enxergamos aquilo que nós recebemos. E não crer somente nas promessas, mas também no que Jesus diz ao nosso respeito. Porque Jesus nos diz algo todas as vezes. E Ele diz que nós somos poderosos nele. Porque através da autoridade que Ele nos deu, nós podemos exercer o poder. E essa noite você vai sair daqui empoderado e empoderada, eu creio, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio, porque quanto mais nós nos alimentamos, quanto mais nós tomamos consciência dessa palavra sobre as nossas vidas, nós exercemos esse poder. Sabe, um versículo que marcou muito a minha vida, a minha conversão. Porque quando você se converte, me converti há mais de 20 anos, e eu lembro como se fosse hoje. Você começa a estudar a Bíblia, diferente do que você fazia antes, você lia a Bíblia, mas, na verdade, você tem que estudar. Não existe nenhum lugar que diz que você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, meditar na palavra. E é algo que eu ouvia antes, mas não saltou meu coração e foi uma revelação para mim. E você sabe o que é revelação? É quando aquela palavra faz sentido na sua vida e você enxerga ela de forma poderosa. Então, quando eu li a passagem lá em 1 João 14:4, que diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquilo para mim foi muito forte. É maior o que está em mim do que está no mundo. Porque quando eu me converti, eu comecei a lidei com bastantes desafios. E eu comecei a enxergar que todos que viessem contra mim não estavam vindo somente contra mim, mas estavam vindo contra o Deus poderoso que estava dentro de mim. Porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Isso foi de uma forma poderosa na minha vida. Porque não dizia mais a respeito somente de mim. Quando eu descobri que Cristo exerce, Ele está dentro de mim e eu exerço o poder através dessa unção, desse poder que é colocado dentro de mim, todas as coisas, elas se tornam possíveis de ser vencidas. Esse é o poder da palavra.
Porque toda vez que eu lembrava de uma situação, de algum desafio antes de eu conhecer a palavra, de eu me converter e receber essa palavra sobre minhas vidas, todos os desafios que vinham, eu enxergava uma séria possibilidade de eu perder. Eu enxergava uma séria possibilidade de não dar certo. Por quê? Porque eu olhava para mim, com as minhas possibilidades, com os dons e os talentos que eu tinha, e era tudo isso que eu tinha. Mas quando você enxerga de uma forma diferente, que você tem poder em Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis de ser vencidas. Não tem nada que vem contra você e você fala, eu posso perder. Não, eu tenho uma ótica totalmente diferente hoje. Eu posso vencer todas as coisas. Sabe por quê? Porque Cristo venceu, então eu posso vencer. É uma palavra que parece simples, mas que quando você toma ela para você e você recebe a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre isso, você realmente se torna empoderado. E eu quero falar sobre isso. Eu já não podia lidar com os problemas da mesma forma. Agora eu tinha uma autoridade em Cristo Jesus. Então, se vinha uma doença, se vinha um desafio no trabalho, se vinha um desafio, seja de qual for, eu comecei a exercer a autoridade que existe, que é a autoridade em Cristo Jesus. E eu quero te dizer essa noite, você tem autoridade em Cristo Jesus para vencer, seja qual for a situação. Eu estou falando de doença, eu estou falando de situações com filho em casa, eu estou falando de dependências, de vícios. Você sabe por que você pode vencer? Porque Cristo, que está dentro de você, é maior do que qualquer outras coisas. E lá em João 16:30, diz o seguinte: essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre o que nós vamos vencer. A palavra de Deus nos convence que nós fomos feitos para vencer. E que você não deve se desanimar, que você tem que ter o quê? Bom ânimo. Porque quando você me recebe como seu Senhor e Salvador, eu posso vencer todas as coisas com você. Então, eu não estou mais só. Então, eu não estou vencendo as situações porque eu tenho uma habilidade, porque eu sou a filha predileta, porque eu tenho mais dinheiro, eu não tenho menos dinheiro, eu tenho essa situação, eu tenho alguém que conhece lá dentro do departamento. Não! Tem a ver com Cristo, não tem mais a ver comigo, somente comigo. Tem a ver com que aquele que habita dentro de nós. Você consegue crer nisso? Porque se você crer, isso vai fazer a diferença sobre a sua vida. E aí, quando a gente lê que as nossas lutas não são carnais, mas espirituais, que quer dizer que qualquer luta, eu poderia ficar aqui falando, Vinícius, qual a luta que você tem? Wagner, qual a luta que você tem? Qualquer dessas lutas, ela tem um fundo espiritual. Qualquer dessas lutas você pode vencer como? Declarando a palavra de Deus, porque as guerras, elas não são carnais, elas são espirituais. E se você crer que você pode vencer, entendendo a raiz de tudo, buscando o que está acontecendo por detrás daquilo, você realmente vai conseguir vencer essa situação. Então, o que exerce poder sobre você, pode sim mudar a partir de agora, a partir do momento do que você crê a respeito disso. Como você está crendo? Que são as suas habilidades, é a sua força. Quanto mais você precisa ter força para vencer, deixa eu te dizer, a probabilidade de você não vencer essa situação é muito grande. Mas, quando você olha com uma ótica totalmente diferente, de que eu tenho uma guerra espiritual, e eu preciso orar, eu preciso declarar uma verdade que está na Bíblia ao meu respeito sobre isso. Então, por isso que eu falei aqui, eu parei de ler a Bíblia e passei a estudar a Bíblia. Porque quando você medita na palavra, você começa a pegar o que Jesus está dizendo ao seu respeito, aquela situação, e começa a declarar, você vai começar a ver as situações mudarem na sua vida.
Eu não sei o quanto você tem buscado na palavra de Deus, o quanto você tem buscado nessa rica e poderosa arma que é a palavra de Deus para vencer as suas situações. Porque deixa eu te dizer, se você continuar achando que está tudo aqui somente no mundo natural e não entender que você tem que vencer no mundo espiritual, você tem uma séria probabilidade de se frustrar e não conseguir a vitória. Então, se eu estou aqui essa noite, é para te trazer, provavelmente, para se você trazer para o eixo e falar, Senhor, qual a palavra que o Senhor tem a esse respeito dessa situação na minha vida? Porque eu ainda não a venci. E vá fazer uma guerra espiritual. Vá trazer a palavra de Deus sobre esse respeito. E é uma oração, gente, que é uma oração de autoridade. E eu vou falar mais um pouquinho no final sobre isso. Porque muitas vezes eu tenho, como eu falei, a gente muitas vezes não exerce poder por preguiça. Ah, pastor, como você está querendo dizer preguiça? Como assim? Eu não sou preguiçosa. É preguiçoso. Tem gente que é preguiçoso porque prefere ficar. Ai, Deus quis assim. Não é o momento que Deus vai fazer isso. Deus está querendo me ensinar algo com isso. Isso é uma oração, isso é um posicionamento de preguiçoso. Porque se conforma na situação onde ele não tem que agir em fé, em oração de autoridade e decretar algo a respeito daquilo. Não existe uma oração que não é atendida se você age com autoridade diante daquilo. Porque aí, essa é a oração que o diabo respeita. Porque a oração que você diz, é assim que Deus quer mesmo, eu estou passando por isso, e eu vou ficar nessa situação até o dia que Deus quiser mudar, deixa eu te falar, é o diabo que está saindo ganhando nessa situação. Essa oração não tem a ver com uma oração de autoridade daqueles que creem que Cristo Jesus venceu na cruz por nós, e nós estamos aqui, recebemos esse poder e temos autoridade para decretar algo sobre as nossas vidas. Quando eu ainda não era convertida, eu achava muito engraçado. Eu falava assim, nossa, esses crentes são doidos, eles ficam brigando com Jesus. Eu falava, em nome de Jesus, e a autoridade eu decreto sobre isso. Eu falava, que oração mais brava é essa? Que oração, que tipo de oração? Eu não tinha esse entendimento, mas essa é uma oração de autoridade. É a oração de quem entende a sua posição. É a oração de quem entende que ele pode decretar a palavra de Deus sobre aquilo. Sobre a doença, sobre a situação no seu lar, e declarar e profetizar de forma correta a Bíblia. Mas para que poder? Por que Deus quer que nós tenhamos poder? Às vezes, quando a gente fala, eu vou poder, quando você vê uma pessoa poderosa, é para poder mandar e desmandar nas pessoas, nas situações. Deixa eu te dizer, o poder que Deus te deu é para que você governe a si mesmo. O poder que Deus te deu é para que nós possamos controlar a nós mesmos. Porque quando nós nos controlamos, o diabo não consegue fazer nada conosco. Tem gente que pensa, é poder para controlar, tá gostando dessa palavra, eu vou exercer autoridade sobre o meu marido, sobre os meus filhos, sobre... Gente, a oração de autoridade, ela diz respeito mais de você do que as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você controla a si mesmo, o diabo ele não consegue te tocar. Você não é mais vulnerável na mão do inimigo. Sabe, quando você não consegue perdoar, você está vulnerável na mão do inimigo. E quando que eu exerço poder? Quando eu consigo liberar perdão sobre a vida de alguém. Quando eu vou lá e peço perdão, isso é o poder. E sabe, eu tenho visto cada vez mais pessoas, quando a gente vai atender, vai nos procurar para atendimento, elas não estão dispostas a se controlarem, a governar a si mesmo. Elas querem governar tudo e todos à sua volta. Porque ele deveria ser assim, porque ela deveria ter assim, porque minha chefe é isso, porque fulano de tal é aquilo. E quanto a você? Você está sendo submetido a tudo isso que estão fazendo com você? E eles estão te tirando do prumo, do eixo? E você não está conseguindo cumprir a palavra de Deus? Porque quando nós cumprimos a palavra de Deus, deixa eu te dizer, não tem como dar errado.
Quantos concordam comigo? Quando nós fazemos conforme a palavra de Deus, não tem como dar errado. E por que muitas vezes nós não fazemos conforme a palavra de Deus? Porque você não está exercendo o poder que Deus te deu para se governar. Quantas vezes eu fiquei vulnerável na mão do inimigo e que ele se sentiu à vontade para dirigir a minha vida? Deixa eu te falar, enquanto você não se governa, alguém vai governar a sua vida. E o nome dele é esse aí mesmo que vocês estão falando. Cada um chama de uma cor. Diabo, capeta, né? O chifrudo. Mas é porque o poder que Deus está falando aqui é para que a gente se governe. Que a gente não fique vulnerável. E aí, quando a gente fica frágil em qualquer área, a gente está realmente nas mãos dele. Nós não estamos aqui para controlar e governar as pessoas. Quando nós nos controlamos, quando nós nos governamos, tudo em nossa volta começa a mudar. Vira para a pessoa do seu lado assim, para de querer mandar nos outros. Para de querer que ele faça conforme você acha que tem que ser. Gente, eu falo, como eu atendo mulheres e eu fico assim, falo, gente, eu já fui assim. Porque, na verdade, algumas mulheres que eu já atendi, elas querem que o marido mude, que os filhos mudem, que o chefe mude. Mas elas não estão enxergando que, se elas mudarem, tudo à volta muda. Você sabe por que muda? Porque aquilo que te irritava não vai ter mais a capacidade de te irritar. Por isso que muda. Ah, mas como assim? Que mágica é essa? Você muda e tudo que está à sua volta vai mudar? A minha chefe vai passar a ser boazinha? O meu marido vai passar a ser o melhor marido do mundo? Não, é porque quando você governa a si mesmo, você entende a autoridade que você tem, as coisas não começam a te afetar como te afetavam antes. E aí, não é que eles vão, de repente, parar de fazer, mas a sua ótica, o seu foco está em outras coisas e aquilo não passa a te derrubar e a te fazer tão mal. Amém. Então, nós temos uma autoridade. Ah, mas eu não consigo. Nossa, quando eu vejo, já estou nervosa, já estou gritando. Quando eu vejo, eu já estou pensando mal, eu estou querendo que ele morra, né? Eu sei, eu também pensei rapidamente que algumas pessoas morressem depois dessa eleição. Eu pensei, eu vou falar, uai. Eu tenho que falar. Eu falei, senhor, aí... Calma, Luciana, volta. Não, eu só tenho raiva, eu não tenho ódio. Ódio, Espírito Santo, trabalha em mim. É verdade, eu sou humana. Você está vendo? Você é humano, não é que, gente, o perfeito... Olha, eu fico assim, pessoas estão procurando algo que não existe. Nós vamos ter sentimentos que vão ser contra nós, mas cabe a nós controlar e governar esses sentimentos. Você pode ter um sentimento, sim, mas você tem a autoridade em Cristo Jesus e o Espírito Santo para falar assim, Espírito Santo, me ajuda. Por mim, eu não estou dando conta. Foram 3 noites sem dormir, com vontade de matar, mas aí eu orei ao Espírito Santo e falei, eu tenho que ser maior que isso. Eu não posso deixar que isso desgoverne tudo à minha volta. Aí o trabalho não vai bem, aí com o casamento não vai bem, aí desconta nos filhos, no cachorro, nas galinhas, porque eu tenho até galinha em casa agora. Entendeu? Não dá. Mas nós temos... Aí você lembra. Gente, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre os meus sentimentos, eu tenho autoridade sobre as minhas emoções. E eu declaro que, em nome de Jesus, esse sentimento vai sair. Porque isso não combina comigo. E aí volta em algo que eu adoro falar sobre a identidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E olha, eu estava conversando com uma pessoa semana passada e ela passando por uma crise bem complicada. Estava indo bem no trabalho e começou a vir uns desafios no trabalho. Ela falou assim, não dou conta. Eu vou pedir para sair. E eu falei assim, mas
por que você vai pedir para sair? Você não consegue fazer algo novo? Ele, não, eu estou com medo do que possa vir, não gostarem do meu trabalho. E aí eu saí queimado da empresa. Eu prefiro abrir mão. E aí eu fui na psicóloga e ela falou, você tem um bloqueio nessa área, você tem que... Como você se sente se você pedir conta? Eu vou sentir mais leve. Eu falei, dá as cartas aí para essa psicóloga aí. Vamos embora, vamos mudar isso aqui. Deixa eu te falar. Você só precisa descobrir quem você é em Cristo Jesus. Porque quando a gente sabe quem a gente é, nossa identidade, uma negativa, alguém que te fala mal, alguém que te julga, sabe? Isso não tem poder sobre você, isso não pode te afetar. Então, você vai enfrentar essa situação, você vai entregar o trabalho, e se não gostar, está tudo bem. Então, agora, ele não gosta, o mundo inteiro não gosta, então eu vou seguir em frente. Sabe, as pessoas estão com medo da negativa, de serem, não gosto, não está bom, e agora o mundo desaba. Não! E está tudo bem, vamos seguir em frente. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Não deu certo aqui, vai dar certo lá na frente. Agora, viver em fuga é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque Deus nos deu um espírito de quê? De ousadia, de avanço. Não é para você recuar. Eu estou falando com alguém aqui essa noite que está pensando em recuar e dar um passo para trás, porque está com medo do que não sabe o que vai encontrar na frente. Eu vou te dizer, o Espírito Santo que está dentro de você é um espírito de ousadia e você não está mais só. Se você pensava que estava indo sozinho, para tudo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Vá em frente, você pode, você consegue, porque maior que está em você do que está no mundo. Amém? Torne-se perigoso para o inimigo. Deixa eu falar, tem gente que não entende. Que quando ele acorda, abre o olho, o diabo fala assim, acordou. Puxa, acordou. Porque ele sabe o que tem dentro de você. Mas quando você não reconhece essa autoridade que está dentro de você, aí não faz sentido. Vamos combinar uma coisa? Amanhã vocês vão lembrar de mim de manhã. Não pode lembrar mais depois não, mas amanhã de manhã vocês lembram. Quando você abrir o olho, você vai ler assim... Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Porque é isso que o diabo pensa quando você acorda. Mas tem pessoas que se esquecem disso. E olha para um desafio, olha para uma coisa e fala assim, vai dar ruim. Eu posso dizer uma coisa? Muita coisa acontece na minha vida. Como a palavra de Deus segue, tereis aflições, e essa palavra acontece na minha vida, não sei na de vocês, essa segue direitinho. Eu tenho muitas aflições na minha vida, mas eu sei que no final vai dar bom para mim. Não por mim, não porque eu sou a poderosa, a Luciana poderosa, mas eu sou a Luciana poderosa em Cristo Jesus. Porque não tem a ver mais comigo, com as minhas forças, com o meu talento, mas tem a ver com Cristo que está dentro de mim. Então eu posso dizer, eu não sei como, não sei de que jeito, mas vai dar bom. Então para de ter preguiça, para de fazer oração fraquinha, oração que não mexe com nada, sabe? Ai, Senhor, me ajuda. Por favor, olha para mim, olha quem eu sou, já fiz tanto, já pedi tanto, não aguento mais. Deixa eu falar, o diabo está lá assim, uhul. Essa oração não mexe com o coração de Deus. A oração que mexe com o coração de Deus é quando você se posiciona em autoridade e decreta algo sobre aquela situação. Você tem autoridade em Cristo Jesus. De tudo que eu falei aqui, se você se esqueceu de tudo, só lembra disso. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas eu precisava falar que a sua autoridade é grandiosa e você pode fazer grandes coisas através dela. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas creia. Enquanto você tiver o olhar sobre essa palavra, você pode esperar que a vitória é certa sobre a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uau! Pode dizer uau?
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso que Deus quer. Que quando nós somos empoderados, nós vamos testemunhar a respeito de quem Ele é. Então, quando nós testemunhamos, que eu falo assim, nossa menina, Ele fez isso tudo com você, e você está assim ainda, como você consegue? Você fala, é Deus na minha vida, olha, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Ponto para Jesus. Seguindo aqui Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está no meio de nós. Ele está na sua vida. Então, é ponto para você. Nossa, você conseguiu liberar perdão para aquela pessoa depois de tudo que ela fez. Eu não sei, não conseguiria não. Você fala, mas eu consigo porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Ponto para Jesus. Nossa, aquela doença, o médico falou que não tinha cura. Como que foi isso? Que lindo, né? Pois é, Jesus na minha vida. Eu não sei, eu só sei que você tem a oportunidade de diariamente testemunhar sobre Jesus. Você sabia disso? Que não é só um evento quando o pastor Paulo dá a oportunidade de vir aqui e você dá o seu testemunho. Diariamente. Por isso é que nós recebemos o poder para testemunhar a respeito de quem Ele é sobre as nossas vidas.